E se o tempo que a gente conhece não for o único jeito de contar a história? Hoje, a gente vai mergulhar num calendário super antigo que ainda hoje define a vida de milhões de pessoas e ele funciona com uma lógica, olha, que desafia tudo o que a gente pensa sobre dias, meses e até anos. A pergunta que fica é essa: e se este ano não for o que a gente imagina? Essa é a provocação. Porque, no fundo, o jeito que a gente conta o tempo é uma convenção, um acordo. E acredite, existem outros acordos por aí, alguns bem mais antigos que o nosso. E a diferença é gritante, né? De um lado, a gente tem o ano de 2025, do outro, 5.786. Peraí, dá uma diferença de mais de 3.700 anos. Como assim? Bom, tudo se resume a uma pergunta bem simples: de onde cada calendário começa com. Então vamos lá entender o porquê dessa diferença tão grande nos números. É super importante deixar uma coisa clara: isso não tem a ver com a idade do planeta Terra, tá? A questão aqui é sobre o ponto de partida, o momento em que a história humana, segundo essa tradição específica, começou a ser contada. Aqui fica bem claro qual é a diferença. O calendário que a gente usa, o gregoriano, ele começa a contar a partir de um evento histórico bem conhecido, né? O nascimento de Jesus. Já o calendário judaico, esse tem outro ponto de partida. Ele se baseia em cálculos feitos por sábios muito antigos que usaram as cronologias da Bíblia para chegar no ano da criação de Adão. Ou seja, é uma contagem da história da humanidade, não do universo todo. E olha, as diferenças não param por aí, não. Agora a gente vai entrar num conceito que para muita gente dá um nó na cabeça. Pensa bem, quando um dia realmente começa? A resposta? Talvez não seja a que se espera. Garanto que não é à meia-noite. É isso mesmo. No calendário judaico, o dia não vira quando o relógio bate meia-noite. Ele começa no momento em que o sol se põe. A lógica é que a noite vem primeiro e só depois vem a manhã. É uma inversão total da ordem que a gente está acostumado, né? E de onde vem isso? A origem está lá no comecinho de tudo no livro de Gênesis. A narrativa da criação descreve assim: e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Percebe? A tarde, a noite vem antes da manhã. Então a noite é a primeira parte do ciclo do dia. O exemplo mais famoso disso é o Shabat, o sábado judaico. Ele não começa no sábado de manhã, não. Ele começa na sexta-feira à noite, assim que o sol se põe, e só vai terminar no sábado à noite, quando o sol se puser de novo. Isso muda completamente o ritmo da semana, o ritmo da vida. E olha que legal, isso muda o sentido de frases antigas que a gente conhece. Sabe aquela frase, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira? Com essa lógica, ela ganha um significado totalmente novo. Não é só sobre ficar com raiva no fim da tarde. É um conselho para não levar um sentimento ruim para o dia seguinte, porque quando o sol se põe, um novo dia já começou. A ideia é resolver tudo antes que o dia vire. Ok, então o dia começa diferente. Mas não é só isso. Esse calendário também combina os ciclos do Sol e da Lua de um jeito. Nossa, é uma engenharia celestial muito inteligente. O nome desse sistema é lunisolar. Para ficar fácil de entender, o nosso calendário, o gregoriano, só se preocupa com o Sol para contar o ano. Já o calendário judaico é tipo um maestro, sabe? Ele precisa reger dois instrumentos ao mesmo tempo: a Lua, que define os meses, e o Sol, que define os anos. Funciona assim: os meses são baseados na Lua. Cada vez que tem lua nova, começa um mês novo. Simples. O problema é que as festas religiosas, tipo a Páscoa, que acontece na primavera, precisam cair sempre na estação certa. E as estações, quem manda nelas é o Sol. Para fazer essa mágica de alinhar a Lua com o Sol, de vez em quando eles adicionam um mês inteiro ao ano. Agora vamos falar dos nomes dos meses, porque a história por trás deles é fascinante e revela muita coisa. E aqui vai uma curiosidade que pega muita gente de surpresa. Os nomes dos meses do calendário judaico, como Nissan, Sivan, Tamuzi, eles não são hebraicos na origem. Ué, então de onde eles vieram? A resposta está num momento chave da história: o exílio na Babilônia. Antes de irem para lá, os meses não tinham nome. Eram só primeiro mês, segundo mês e por aí vai. Mas, durante o tempo que passaram na Babilônia, eles acabaram adotando os nomes dos meses de lá. E quando voltaram do exílio, trouxeram esses nomes babilônicos junto. E eles ficaram até hoje, como uma marca daquela jornada histórica no calendário. Pode parecer um sistema super antigo e complexo, né? Mas como é que isso funciona hoje no século XXI? A resposta é que, no Israel moderno, ele convive lado a lado com o calendário que a gente usa. É um sistema duplo bem interessante.
Para o dia a dia, para negócios, bancos, comércio, eles usam um calendário gregoriano igual a todo mundo. Mas para tudo que é religioso, feriados, festas e, claro, o Shabá, aí quem manda é o calendário judaico. E uma consequência direta disso é que a semana de trabalho lá é bem diferente. O domingo é como se fosse a nossa segunda-feira. É um dia de trabalho normal, com tudo aberto. Escolas, lojas, bancos. O final de semana deles, o descanso, acontece mesmo do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Tá, mas e daí? Por que é importante saber de tudo isso? Bom, porque entender esse sistema de tempo é como ter uma chave que abre o significado de muitos textos antigos, principalmente da Bíblia. Pensa, por exemplo, numa passagem como essa, na quarta vigília da noite. Pra gente, hoje, isso soa meio poético, né? Mas não diz muita coisa. Que horas seriam, afinal? Acontece que, para quem ouviu isso na época, era uma marcação de tempo super precisa. E a explicação é essa aqui. As vigílias eram como os turnos dos guardas romanos durante a noite. A noite era dividida em 4 partes. A quarta vigília era o último turno, ali entre 3 e 6 da manhã, um pouco antes do sol nascer. De repente, o que parecia vago vira uma informação precisa. É por isso que entender o tempo de uma cultura dá vida nova ao que a gente lê. E não é só coisa do passado, não. O calendário continua guiando práticas até hoje. Um exemplo incrível é o Shemitah, que é o ano sabático da terra. A cada 7 anos, a terra descansa, a agricultura para. É um conceito de sustentabilidade que tem milhares de anos e que ainda é seguido. E tudo isso leva a gente a pensar, né? Um calendário não é só um jeito de marcar os dias. Ele molda o nosso jeito de ver o trabalho, o descanso, a vida. Conhecer um ritmo tão diferente faz a gente olhar para o nosso próprio ritmo e pensar como a vida seria se o nosso dia, a nossa semana e o nosso ano fossem medidos de um outro jeito. Fica aí a pergunta para a gente refletir.